Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Portal Sudoeste, segunda-feira, 20 de julho de 2026. A partir de agora, começa o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, levando até você as principais notícias da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo, com informação, credibilidade e prestação de serviço. Envie a sua denúncia, a sua reclamação, sugestão ou informação no nosso WhatsApp 77-3444-1043. Você também acompanha a nossa programação ao vivo pelo nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Portal Sudoeste. Está no ar o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Estamos aqui para mais uma edição, mantendo você bem informado. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Municípios da região sudoeste da Bahia e parte da Chapada Diamantina registram nesta segunda-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, e à noite teremos aí céu com muitas nuvens, temperatura mínima em 15, máxima de 25 graus e a sensação térmica também é a mesma, né? Oscilando entre 15 e 25 graus, sem possibilidade para chuva. As informações aí são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para você nesta tarde de segunda-feira. Uma ótima segunda-feira, desde já, uma excelente semana para você que está aí acompanhando nossa programação. Nosso muito obrigado pela companhia. A partir de agora também você manda a sua denúncia, o WhatsApp disponível 77-3444-1043. Como que tá o clima por aí, seu Luciano? Aquele clima bastante agradável, né? Clima, um friozinho que tá fazendo aqui, tem hora que vem sol, tem hora que vem nuvens, né? Mas tá bastante agradável mesmo. Minha rinite é que não gosta, viu? Essa mudança de clima é complicada, hein? Terrível, terrível, meu amigo. Principalmente com esse vento, né? Tá tendo bastante vento. Exatamente, mês de agosto agora promete, né? Porque mês de agosto é que venta pra caramba mesmo, viu? Se preparem aí. Vamos lá, pessoal, as nossas pautas de hoje começam falando do seguinte: PM apreende 2 motocicletas com restrição de furto e roubo e conduz 3 pessoas à delegacia em Livramento. 3 pessoas foram conduzidas à Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora após a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Policiamento Especializado, CIP Sudoeste, apreender 2 motocicletas com restrição de furto e roubo durante uma ação realizada por volta das 12h30 de sábado 18, no distrito de Itanangé, em Livramento de Nossa Senhora. De acordo com a PM, uma guarnição da CIP Sudoeste realizava rondas na localidade quando avistou 2 motocicletas paradas, 2 motociclistas parados em frente a um posto de combustíveis. Durante a abordagem, os policiais constataram que uma das motocicletas possuía restrição de furto e roubo. Questionados sobre a procedência do veículo, os abordados informaram que a motocicleta pertencia a um morador do povoado de Bemposta. A equipe se deslocou até a comunidade, onde localizou o suposto proprietário e abordou outro homem que estava em posse de uma segunda motocicleta. Após verificação, os policiais identificaram que o veículo apresentava sinais de identificação adulterados e também possuía restrição de furto-roubo. Diante da situação, as 2 motocicletas foram apreendidas e os 3 suspeitos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis adotadas. Luciano e ouvintes, essa questão de motocicleta adulterada, com restrição de furto-roubo, entre outras coisas, as pessoas na verdade ainda insistem em comprar, porque na maioria das vezes, quando o camarada é detido com uma motocicleta roubada ou furtada dessa, ele não fica preso. Responde por receptação, mas preso não fica, né? Aí, meu amigo, aí eu vou te falar a verdade, vai continuar comprando e passando pra frente à torta e à direita, né? E prejuízo, né? Algumas pessoas ainda são lesadas, Luiz, por desconhecer a legislação, desconhecer
como é que é o procedimento para verificar se essa motocicleta tá tudo ok. Porque tem muita gente que vende ela aí com documentação fria, vende como se fosse uma moto legalizada, mas na realidade uma moto aí tem restrição de furto, roubo, ou às vezes tem ali, troca o motor, troca a parte do chassi, enfim. O famoso cabrito. Cabritão aí. Ave Maria, Deus me livre. Rapaz, tá um prejuízo, viu? Olha, a Polícia Civil e DPT realizam treinamento técnico para servidores em clube de tiro de Itapetinga. Servidores da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 21ª Corpim Itapetinga e do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, participaram na manhã da última sexta-feira de uma instrução de treinamento realizados aí no clube de tiro Terra Firme, em Itapetinga. A atividade foi promovida com o suporte da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados por determinação do delegado-geral e reuniu cerca de 40 servidores. Participaram delegados, escrivões, investigadores, peritos técnicos, peritos médicos legais e peritos criminalísticos. A capacitação foi ministrada aí por integrantes do GAT Pedra Branca, por instrutores da Guarda Civil Municipal de Itapetinga, que abordaram conhecimentos técnicos e procedimentos voltados aí ao aperfeiçoamento técnico operacional dos participantes. De acordo com a Polícia Civil, a iniciativa faz parte das ações de qualificação contínua dos servidores, com foco na atualização de técnicas e procedimentos, na integração entre as instituições e também no fortalecimento das atividades policiais e periciais. Após o encerramento da instrução, os participantes participaram de um momento de confraternização realizado aí ao longo da tarde, com o objetivo de fortalecer a integração, o companheirismo e a cooperação entre os profissionais envolvidos. Olha que interessante, né, Luiz? Diferentemente de alguns municípios que não tem nem Guarda Civil Municipal, a GCM de Itapetinga hoje está ministrando o curso, hein, rapaz? Exatamente. Isso mostra o preparo, né? Mostra a preocupação do município com a segurança de sua população. O que não acontece hoje em todos os municípios da Bahia. Tudo é esperar pela PM, é esperar pela polícia, é esperar pelo estado e por aí vai, né? Não se preocupa. A maioria dos municípios da nossa região aqui, por exemplo, já era para ter aí câmeras de videomonitoramento nas entradas e saídas, principalmente Livramento, que são 3. Dom Basílio também, que já tem 2 entradas e saídas, né? A maioria desses municípios deveria ter um sistema de videomonitoramento, né? Compartilhado, inclusive, com a Secretaria de Segurança Pública. Deveria ter uma Guarda Civil Municipal, mas você não vê isso. Você não vê, infelizmente. Tudo o que acontece, aí tudo de ruim que acontece no município vai para onde? Vai para as costas do governo do estado. Para as costas do estado. Mas aí se pergunta se o município faz alguma coisa para poder ajudar na questão de quesito de segurança pública? Não. Fica inerte, esperando só pelo estado. É brincadeira? Então, assim, eu acho o seguinte, os problemas que a gente tem para resolver, a qualidade de vida que a gente tem, a segurança da nossa população e outros problemas que a gente tem para resolver, não dá para poder ficar esperando só pelo governo federal e pelo estado. O município também pode fazer a sua parte, até porque tem recurso para tudo. Por que não tem para isso, né? Então, esse é um quesito importante. Quer dizer, e na maioria das vezes, Luciano, você foi muito bem feliz nas suas palavras, porque as pessoas entendem como se a GCM, se a Guarda Civil Municipal fosse despreparada ou se fosse inferior a algum sistema de segurança, como por exemplo a polícia e tal, e por aí vai. E na verdade, olha aí, a própria GCM fazendo esse curso mostra que realmente tem um preparo impressionante. Muito interessante. E a gente tem aqui destaques, né? Além de Itapetinga, eu já vi a GCM de Itapetinga atuando quando a gente transmitiu o futebol lá em Itapetinga. Inclusive a GCM dava muito apoio lá no estádio da cidade. Paramini também tem uma GCM bastante atuante, então a gente precisa, né, melhorar. Se eu não estou enganado, acho que tem Lagoa Real também, né? Lagoa Real também, né? Isso, Lagoa Real. Exatamente. Agora você falou da questão das câmeras de monitoramento, né? As câmeras da SICOM, por exemplo. Eu não sei se Livramento tem, né? Se tem, eu desconheço. Se tiver, é alguma empresa que cedeu. Eu não sei se pode ou não, só se for alguma empresa ou alguma coisa, algum monitoramento público, mas assim, de entrada e saída mesmo que eu saiba, acho que não tem não. Não, mas o próprio governo do estado agora instalou. Eu não sei se você percebeu, por exemplo, no início da BA 148, você pode reparar que no poste tem uma câmera, aquela câmera é do governo do estado, é da Secretaria de Segurança Pública. Existem as câmeras do município de Brumado,
né? Existem também aquelas que foram doadas, mas o próprio governo, a Secretaria de Segurança Pública, ela instalou algumas câmeras para monitorar placas, né? Essas câmeras são câmeras especiais que elas detectam placas de veículos que estão com restrição. Então, em Brumado tem na BA 148, na BA 262 e também no início da BR 030. Então, são 3 rodovias que eles colocaram essas câmeras aqui para identificação de placas. Eu não sei por que Livramento não tem. Se tem, eu desconheço. Pelo menos na entrada aí que a gente chega aí, eu não vejo, né? Eu também não vejo. Aí é que tá. Olha, Tribunal de Justiça da Bahia determina pagamento de pensão provisória à família de mulher que morreu após carro cair em canal em Vitória da Conquista. O Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, determinou que o município de Vitória da Conquista implante o pagamento de pensão mensal provisória à família de Rosânia Silva Borges, que morreu após o veículo em que estava cair em um canal de drenagem na Avenida Caracas, em Vitória da Conquista. A decisão liminar foi proferida pelo desembargador Antônio Maron Eigre Filho, da 3ª Câmara Civil, em agravo de instrumento imposto pela família da vítima. O acidente ocorreu dia 12 de março de 2026. Segundo os autos, Rosânia deixou o companheiro e 5 filhos, sendo 3 deles menores de idade diagnosticados com transtorno do espectro autista, o TEA. A família ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais, além de pedido de pensão sustentando que a morte decorreu da omissão do município pela falta de sinalização e de barreiras de proteção no local. Ao analisar o recurso, o relator entendeu que há indícios suficientes nesta fase inicial do processo de que o município tinha conhecimento da periculosidade do trecho diante da existência de acidentes anteriores no mesmo canal. O magistrado também destacou que a instalação de equipamentos de proteção somente após o acidente fatal reforça em tese a alegação de omissão específica da administração municipal. Na decisão, o desembargador ressaltou ainda que a pensão possui natureza alimentar e que a demora no julgamento da ação pode comprometer a subsistência dos dependentes, especialmente dos 3 filhos menores com TEA, que necessitam de cuidados e acompanhamentos contínuos. Com isso, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que o município de Vitória da Conquista implante no prazo de 15 dias uma pensão mensal provisória, equivalente a um salário mínimo, a ser rateada entre os dependentes da vítima até a nova deliberação judicial. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa diária de R$500, limitada inicialmente a R$30 mil. A decisão é provisória e o mérito da ação ainda será analisado pela Justiça. Eu achei que demorou, viu? E outra coisa, vou mais além. Aqui, no caso, é o município de Vitória da Conquista que vai ter que pagar. Outra coisa, acho pouco, viu? Um salário mínimo para 3 crianças? Pouquíssimo. É uma merreca. Pelo amor de Deus, não dá. É uma merreca mesmo. Não é uma merreca, falo logo. Eu sou assim, eu sou bocudo. O que eu tenho que falar, eu falo. Salário mínimo hoje não dá nem para uma pessoa. Imagine para 3 crianças. Ratear para 3 crianças. Então, é uma merreca. Sinceramente falando, eu espero que os advogados desse pai aí, dessas crianças, possam inclusive buscar um auxílio no INSS, né? Não só perante a prefeitura, mas também perante o INSS, para que realmente seja maior, porque esse valor aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma piada, é uma safadeza, vamos dizer assim, né? Prefeitura de Dom Basílio cumpre decisão judicial e nomeia professora para cargo efetivo. O prefeito de Dom Basílio, Fernando Silva Santos, assinou na última quinta-feira o decreto que determina o cumprimento de decisão judicial para nomeação e posse de uma servidora em cargo público efetivo. A medida atende à decisão proferida em um processo em tramitação no Poder Judiciário da Bahia, que determinou a reintegração da servidora ao quadro de pessoal do município. Conforme o decreto, Eliana Pereira Oliveira Silva foi nomeada para o cargo efetivo de professora nível 1, com todos os direitos assegurados pela decisão judicial. A servidora deverá tomar posse dentro do prazo legal, mediante a assinatura do termo de posse, passando aí a exercer suas funções conforme a legislação municipal. O decreto também estabelece que a Secretaria Municipal de Governo, Administração e Serviço Público ficará responsável pelas providências necessárias para o cumprimento da decisão, incluindo a lotação da servidora, a atualização dos registros funcionais e a adoção dos demais atos administrativos cabíveis. Ainda de acordo com o documento, os efeitos funcionais e financeiros da nomeação deverão respeitar os limites e os marcos temporais definidos na decisão judicial. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação.
A maioria, né? A maioria dos casos hoje em dia, infelizmente, Brasil afora, as pessoas precisam recorrer à justiça, né? Cumprindo decisão judicial. Ou seja, recorreu à justiça para poder realmente ter aí a sua nomeação, né? E a sua nomeação. Então tá aí, viu? Mais informações no seu rádio, no nosso WhatsApp também você participa. Fala aí no WhatsApp, vamos pra lá, Luciano? Vamos lá. Bom dia, Luciano. E aí, tudo bom? Deixa eu te falar, eu tô com um problema aqui em Brumado. Eu tenho um padrão ligado numa roça, tem 7 postes, não tem um que tem um braço de luz. A minha conta veio R$25 e a iluminação pública veio 27. Fala ao vivo aí pra mim, nego, vê se você lembra esse povo que isso já tá sendo uma coisa chata em Brumado. Isso é um absurdo, né, rapaz? Eu não consigo Você entender. paga R$25 da conta de luz, em contrapartida a taxa de iluminação é R$27. Eu não consigo entender. Meu amigo, e não tem uma lâmpada. Não, eu vou mais além. Além de não ter uma lâmpada, além de ser um absurdo sem tamanho um negócio desse aí, eu não consigo entender como que esse negócio ainda tá vigente, meu irmão. Meu Deus, quem já viu contar que você paga mais na luz e iluminação pública do que a própria energia da casa? Ô Luiz, Rapaz, eu vou conclamar aqui a população de Brumado a provocar o Ministério Público. Pelo amor de Deus. Nós já temos uma decisão aí do TJ já com um morador aqui, com um carpinteiro. Isso. Mas a população de Brumado, atenção Brumado. Tem que chover denúncia e reclamação no Ministério Público, gente. Vamos provocar o Ministério Público, vamos acionar o Ministério Público, porque, gente, tá todo mundo calado, todo mundo achando que isso é normal, isso é um absurdo, né? Aí você imagina, Luiz, você ter uma família, uma mãe solteira, um pai solteiro, uma pessoa com uma vulnerabilidade social em situação aí que às vezes não tem uma renda fixa e paga aí água, luz, né? Taxa de iluminação, tem aí o seu dinheiro, fazer aquela feirinha regrada, meu amigo. Então, olha, cara, é um absurdo, isso tá atingindo o bolso das famílias de Brumado e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, e se falar já vê, né? Porque é do contra, é porque não sei o que, é isso, é aquilo outro, só se esqueceu de uma coisa, paga caro quem votou e paga quem não votou também, lasca todo mundo junto, se lasca todo mundo junto. Então assim, pelo amor de Deus, não tem condições, vocês têm que chover reclamação aí no Ministério Público, procurar a promotoria, levar os talões de energia e abrir reclamação até umas horas, né? O lota logo um ônibus, vai todo mundo pra porta do Ministério Público, falou, tá todo mundo aqui pra abrir reclamação porque não tem condições, pronto, acabou, gente. Pelo amor de Deus, não tem base um negócio desse aí não. E outra coisa, Luiz, se eu fosse os vereadores da base de situação, eu tinha vergonha, eu chegava, fazia uma reunião com o prefeito, quem perdeu? Falava, prefeito, tá feio. Quem perdeu? Vamos redimir, vamos voltar um projeto novamente, vamos voltar aí tudo bem, não quer cobrar 15%, veja aí a possibilidade de 20%, 25%, agora 100% de... Meu irmão, mas eu falei, volto a falar aqui, eles não estão se preocupando em se queimar com o povo, eles só não querem se indispor com o prefeito. Tem que ficar na base do prefeito. E o povo leva o quê? Entendeu? O povo, se acordar pra vida, daqui 2 anos é só pegar e dar a resposta. Porque o povo tem o poder na mão. Eles são funcionários do povo. O vereador não é funcionário do prefeito, não. É funcionário do povo. E enquanto o povo quiser, fica esses mesmos funcionários aí. 5, 10, 15, 20, 30 anos e vai lá fazendo. Mas na hora que quiser, sai todo mundo e pronto, coloca todo mundo pra rua. É simples de resolver. Porque a conversa de Brumado é uma só. Se votar contra um projeto desse aí, absurdo desse aí da taxa de iluminação pública, aposto que os vereadores que votaram contra aí tomaram o nome. Porque não quer o progresso de Brumado, porque não quer ver a cidade desenvolver, porque não quer ver a cidade crescer, não sei o que. Não é. A que custo precisa o progresso de Brumado? A que custo? E outra coisa, não tem progresso nenhum, porque fala de iluminação de LED, não sei o que, isso, cadê a iluminação, meu irmão? Todo dia o povo reclamando que não tem iluminação. E aí, como é que fica? As que colocaram aí, o povo tava colocando aqui, dizendo que queimou, já colocando queimou. E queimando. Já queimou. E o morador acabou de confirmar aí, que lá tem não sei quantos postes, não tem um braço de LED. Pelo amor de Deus, vocês estão bem representados, viu, gente? O pessoal de Brumado tá bem representado pela Câmara Municipal, viu? Quem são os vereadores de oposição hoje?
Um ou dois? Vadim. 3. Maguinho e... que o outro, rapaz? Esqueci, são Vadim, 3 só, né? É. São 3, pois é. Mírio Silveira. Pronto, pois é. Então, já viu como é que é, né? Já viu como é que é, infelizmente. E vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Vereador de oposição não é fácil exercer a atividade dentro da Câmara não, viu? Que a pressão é grande. E quando tá lá denunciando e tal, gritando, tem sempre o restante lá, mais da metade, pra poder dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo ok, o aumento é assim mesmo, não sei o que. Não teve um que mandou aqui, o segundo ouvinte, né? Que mandou aqui dizendo que foi o aumento da ANEEL. O que tem a ANEEL a ver com taxa municipal de luz? Não, eles estão aqui com a campanha colocando a culpa na Coelba. A campanha deles aqui é colocar a culpa na Coelba. É uma só. O que já foi desmentido, né? Inclusive, né? Com certeza, a Coelba lançou a nota dizendo, né, que o projeto veio da prefeitura. Pronto. Tanto que a verba é repassada para a prefeitura. Pronto. A Coelba não fica com nada. Acabou, não preciso dizer mais nada. Não preciso falar mais nada. É igual esse negócio da ANEEL. Foi mais ridículo ainda, porque a ANEEL só o que faz aí é modificar as bandeiras. Né? E é a nível nacional, não é nem a nível do município. Outra mentira descabida. Agora, 12:33, gente. Homem investigado por tentativa de homicídio é preso durante cumprimento de mandado em Boquira. Homem de 32 anos investigado por tentativa de homicídio foi preso na manhã de quinta-feira 16, por volta das 10h20, durante cumprimento de um mandado de prisão temporária no município de Boquira. A ação foi realizada de forma integrada por equipes da Delegacia Territorial de Boquira e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido no decorrer de investigações sobre uma tentativa de homicídio registrada dia 28 de fevereiro deste ano em um estabelecimento comercial localizado no trevo de acesso à cidade. As investigações apontam que o crime aconteceu após um desentendimento entre o suspeito e a vítima, um homem de 36 anos, durante uma partida de sinuca. Conforme a apuração, o investigado perseguiu a vítima e a atingiu com golpes de faca. O homem ferido foi socorrido, recebeu atendimento médico e sobreviveu aos ferimentos. O suspeito foi localizado no bairro Barreiro e preso sem resistência. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Territorial de Boquira, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação. Foi tentativa, mas tá aí, né? Tendo mandado de prisão cumprido. Vamos agora aguardar a decisão da Justiça, né? Muito bem, 12h34, vamos falar de Copa do Mundo. Rapaz, a Espanha venceu a Argentina na prorrogação e conquistou aí o bicampeonato mundial. A Espanha voltou ao topo do futebol mundial. Neste domingo, a seleção espanhola derrotou a Argentina por 1-0 na prorrogação do MetLife Stadium, né? Lá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e conquistou aí o bicampeonato da Copa do Mundo de 2026. O gol que garantiu o título foi marcado aí por o Ferran Torres, logo no início da segunda etapa do tempo extra aí. Após um duelo equilibrado nos minutos iniciais, a Espanha assumiu o controle da posse de bola e forçou a Argentina a se defender. O cenário se manteve intenso durante todo o tempo regulamentar, mas o confronto ganhou um contorno decisivo nos acréscimos, quando Enzo Fernandes foi expulso e deixou aí argentinos com um jogador a menos, né, para a prorrogação. A superioridade da Espanha foi premiada aos 40 segundos do segundo tempo do tempo extra. Pedro Porro, né, cruzou aí da direita, Nico Williams escorou de cabeça e Ferran Torres finalizou aí de primeira para balançar as redes. A Argentina, que buscava aí o 4º troféu de sua história e a defesa do título de 2022, pouco conseguiu produzir aí ofensivamente diante da pressão aí da adversária. A decisão foi marcada pela disciplina tática da equipe comandada por Luis de la Fuente, que anulou as principais investidas de Lionel Messi e seus companheiros. Com o resultado, a Espanha encerra a campanha de 2026 com o troféu, consolidando aí o 2º título mundial de sua trajetória. Olha, eu tava bem no supermercado, rapaz, na hora desse gol aí. Mas o que tinha de cliente torcendo aí pra Espanha, meu amigo, a galera vibrou quando o jogo acabou e a Argentina perdeu. Falou, fora, galera. Moço, eu vi não é uma rivalidade, né? É porque parece que o torcedor brasileiro, ele queria, né, tirar aí essa questão da invencibilidade da Argentina e também, né, não deixar a Argentina levar mais um troféu para casa. E aí todo mundo parabenizou aí a Espanha, né? A gente sabia que a Argentina não ia enfrentar aí um time fraco, né? Não ia ter moleza, mas a Espanha mereceu sim aí esse título.
Lembrando que o primeiro título deles foi em 2010, né? Em cima da Holanda, a Laranja Mecânica lá, e terminou com um placar de 1-0, né? Pois é, e marcado naquela ocasião pelo meio-campista Iniesta, né? O Andrés Iniesta, durante a prorrogação. Então tá aí, bicampeã. Lembrando que se a Argentina vencesse seria tetra, né? Ou seja, 4 títulos, mas fica nos 3 mesmo, então tá aí. Vou te dizer uma coisa, a Argentina não jogou nada, viu? A Espanha conseguiu neutralizar totalmente o Messi e os outros jogadores da Argentina, que não fizeram nada em campo, não finalizaram uma vez. Acho que o goleiro da Espanha nem sequer sujou a roupa, viu? Eu acho que. Parece que você não tá enganado. Parece que você não tá enganado, fez uma defesa só. Uma sozinho. O técnico da Espanha, eu acho que ele passou a madrugada todinha assistindo os jogos da Argentina. Não nem dormiu. Não tem condição, não. Ele estudou estrategicamente cada ponto dos jogadores da Argentina, rapaz. Foi coisa de louco, viu? Agora falando em Copa. Falando em Copa ainda, o povo agora voltou a falar de Neymar, né? Hoje eu vi uma matéria. Tá aqui, tá em pauta. Tá em pauta. Rapaz, esquece Neymar, gente, pelo amor de Deus. Já estão prevendo a seleção já nos próximos anos sem a presença dele. Pois é, rapaz. É uma pesquisa. Fala, né? Saiu vai trazer agora? Não, eu vou trazer já. Saiu uma pesquisa. Certo. Mas a gente vai buscar já aqui. Já que você tá falando aí, vamos falar já também do Fluminense de Feira, né? Que retornou aí a Série A do Baianão. Você já tocou aí no assunto Neymar? Deixa eu buscar aqui rapidinho. Eu tenho essa matéria para trazer, né? Na verdade foi uma pesquisa que saiu, viu, seu Luciano e ouvintes que estão aí ligados no portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Vamos lá. Pesquisa mostra que brasileiro projeta futuro da seleção sem Neymar. Uma pesquisa da agência IMO Insights indica que parte significativa dos brasileiros acredita que o ciclo de Neymar na seleção brasileira chegou ao fim e defende uma renovação da equipe para a disputa da Copa do Mundo 2030. O levantamento realizado com homens e mulheres maiores de 18 anos mostra que 46% dos entrevistados consideram encerrada a trajetória do atacante com a camisa da seleção. Outros 36% avaliam que o jogador ainda merece continuar defendendo o Brasil, enquanto 18% disseram não concordar nem discordar da afirmação. Quando o assunto é renovação de equipe, o percentual é ainda maior. Segundo a pesquisa, 67% dos participantes acreditam que a saída de Neymar abriria espaço para um novo ciclo na seleção. Apenas 14% discordam dessa avaliação e 18% não manifestaram opinião. De acordo com a diretora de operações da IMO Insights, Simona Karen Miranda, os resultados mostram que o debate sobre Neymar deixou de ser apenas esportivo e passou a refletir o desejo de parte dos torcedores por uma mudança de geração, né? No caso, no último ciclo da Copa do Mundo, Neymar enfrentou problemas físicos e chegou ao torneio com uma lesão na panturrilha direita. Durante a competição, disputou apenas 55 minutos, atuando contra a Escócia na fase de grupos e diante da Noruega nas oitavas de final, quando marcou um gol de pênalti na eliminação brasileira. O futuro do atacante também permanece indefinido no futebol de clubes. Com contrato com o Santos até o fim deste ano, Neymar se reapresentou ao elenco na última sexta-feira 17. Após a eliminação da seleção, o pai e empresário do jogador divulgou uma carta aberta pedindo que o filho não encerre a carreira. Caso não volte a vestir a camisa da seleção brasileira, Neymar encerrará sua trajetória como o maior artilheiro da equipe em jogos oficiais reconhecidos pela FIFA, com 80 gols em 130 partidas. Além disso, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e o título da Copa das Confederações em 2013. Tá aí, né? Pesquisa. É o que a gente fala, né? Olha, gente, tá na hora de ter uma renovação na seleção brasileira. Eu falei isso aqui a semana passada, foi retrasada, né? O Neymar já jogou muita bola, né? Foi um grande jogador, mas chegou, assim, não vou dizer que encerrou o ciclo dele, mas pelo menos em Copa do Mundo já está na hora de descansar, né? Continue aí com seus clubes, jogando fora do país ou jogando dentro de algum time brasileiro, mas assim, para representar a nossa seleção, tá na hora de trazer aí novas caras, novos nomes, isso, porque o Brasil precisa dar uma renovada no seu futebol. Exatamente. E mostrou isso nessa Copa do Mundo, né? Isso. Se não tiver a bola no pé e não for para cima, ficar com covardia, não ganha jogo. O Giovani, inclusive, mandou aqui, né? Como sempre nessa Copa do Mundo, a Argentina precisou o adversário sair ganhando para atacar, justamente. Depois que saiu atrás no placar, que foi pro ataque, né?
A Copa inteira deu certo, só que na final se lascou, né? Na final se ferrou. Aí é que tá o grande problema. E ainda sobre o esporte, o Fluminense, né? O Fluminense de Feira retornou à Série A do Baianão após 5 anos, viu, gente? Foram 5 anos aí, né? Longe da elite, mas chegou o dia do Fluminense de Feira retornar à Série A do Baianão. O acesso foi conquistado neste domingo 19, diante de sua torcida, no Joia da Princesa. O Touro do Sertão venceu o clássico feirense contra o Feira por 2-0 pela rodada de volta da semifinal da Série B. O jogo de ida na Superbet Arena terminou em um empate sem gols. A última participação do tricolor na Série A havia sido em 2021, quando terminou rebaixado. Agora o Flu retorna à elite ao lado de SSA, deve ser Santo Antônio, que aqui, acho que é alguma coisa assim, né? Com quem também decidirá o título da Série B do Baianão 2026. A Federação Baiana de Futebol parabenizou aí o Fluminense de Feira, a sua diretoria, comissão técnica, elenco, funcionários e torcedores pelo título da Série A do Baianão. A entidade também saudou aí, né? Saudou aí o Feira Futebol Clube pela campanha e deseja aí sucesso nas próximas temporadas. Rapaz, desde 2021, né? Desde 2021. Então tá aí, viu? Então tá aí. Rapaz, no nosso WhatsApp a gente tem áudio, vamos acompanhar. Ô Luciano, ô Luiz, se a Argentina saísse, eles perderam no primeiro tempo. Se eles saíssem, eles perderam no primeiro tempo. Eles não perderam no primeiro tempo porque eles não saíram, ficou recuado. Concordo. Se tivesse saído no primeiro tempo, já tinha tomado uma surra. Tomado uma goleada. Exatamente, né? Aí não saíram, ficaram lá. Contra outros times foi assim, né? Saiu perdendo, foi pra cima, conseguiu virar. Achou que contra a Espanha também ia conseguir, né? Virou pra casa, foi pra trás, né? Tá pensando o quê, rapaz? Tá pensando o quê? Torceu pra quem, seu Luciano? Espanha. Eu tô achando que você torceu pra Argentina. Eu, pelo menos, eu tava torcendo pra Argentina, mas pra perder, né? Eu torci a Copa inteira contra a Argentina, aí agora venceu. Eu falei, agora eu vou torcer pra eles, né? Vibrei que só maravilha. Você precisa de ver, viu? Né não? Ai. Vamos lá, gente, trazendo mais informações. Notícia triste, infelizmente. Olha, dentista morre após acidente de moto na BR-349 em Macaúbas. Um cirurgião dentista de 28 anos morreu após um acidente de moto na noite de sexta-feira 17, em um trecho da BR-349, próximo à comunidade de Açude, em Macaúbas. A vítima foi identificada como Kaique Soares Lima, natural da comunidade de Arraial, em Oliveira dos Brejinhos. Segundo informações locais, ele retornava de Ibipitanga quando perdeu o controle da motocicleta em uma curva da rodovia. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa. Kaique trabalhava como dentista em Boquira, onde também tinha familiares. Moradores da região lamentaram a morte do jovem, bastante conhecido na comunidade. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente. Muito novo, hein? 28 anos. Rapaz, infelizmente, né? Trágico aí essa situação. Olha, homem morre após ser atropelado por moto na zona rural de Caetité. Um homem de 51 anos morreu na manhã de sábado após ser atropelado por uma motocicleta na fazenda Cachoeirinha, zona rural de Caetité. A vítima foi identificada como Manuel de Matos Silva. Segundo informações registradas na ocorrência, ele foi atingido por uma moto cujo condutor ainda não foi identificado. Manuel recebeu atendimento inicial na UPA de Caetité e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Geral de Guanambi, onde teve a morte confirmada. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guanambi. A Polícia Civil, segue investigando as circunstâncias do atropelamento e trabalha para a identificação do motociclista envolvido. Lamentável, né? Mais um acidente, mais uma morte, infelizmente, por acidente aí na nossa região, né? Falar em nossa região, vamos falar de Iuiú. Um homem invadiu lá uma residência, agrediu moradores e danificou um veículo, viu, gente? No último sábado, né? Essa ocorrência de violação de domicílio, né? Vias de fato e dano foi registrado no sábado 18, aí por volta das 23 horas, portanto, na rua Porto Seguro, no centro de Iuiú. Segundo a Polícia Militar, equipes do 17º Batalhão foram acionadas por uma moradora de 34 anos que informou que um homem havia invadido sua residência. No local, a mulher relatou que o suspeito passou a agredi-la fisicamente, assim como seu primo, iniciando uma luta corporal entre os envolvidos. Ainda conforme a vítima, durante a confusão, o homem sacou um canivete e tentou atingir o primo, que conseguiu fugir sem sofrer ferimentos.
Após a fuga da vítima, o suspeito retornou à frente do imóvel e danificou um veículo VW Nivus de cor preta, pertencente ao primo da solicitante. Em seguida, ele deixou o local. A Polícia Militar realizou rondas nas imediações na tentativa de localizar o suspeito e a outra vítima, mas ninguém foi encontrado. A moradora foi orientada a registrar a ocorrência da Delegacia Territorial de Iuiú para as medidas cabíveis. Será que estava virado? Rapaz. É complicado, viu? Ave Maria, viu? É o veículo, é a mulher, é o primo. Foi tudo no embalo. Isso aí tava no giraia, viu? 12h52, meio-dia 52, duas apostas de Salvador acertam aí a quina da Mega Sena e faturam quase 30 mil cada. Duas apostas registradas em Salvador acertaram 5 dezenas do concurso 3.032 da Mega Sena, realizado neste sábado. Cada um, né, vai receber aí um prêmio de R$764,89. As dezenas sorteadas foram 8, 12, 23, 27, 42 e 43. Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de 35 milhões. As duas apostas premiadas na capital baiana na quinta-feira foram simples. Uma delas foi registrada pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, enquanto a outra foi realizada aí em uma casa lotérica credenciada. Em todo o país, 54 apostas acertaram a quina, recebendo R$20.764,89 cada. Já a quadra teve 3.918 ganhadores, com o prêmio individual de R$676,21. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 20 horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples da Mega Sena, com 6 dezenas, custa R$6. Rapaz, então tá aí. Salvador, duas quinas, né? Duas quinas em Salvador. Prêmio principal acumulou. Vamos aguardar pra ver. Luciano nunca joga. Quando joga, joga R$200, R$300. Eu não sei de que adianta jogar essa dinheirama toda de uma vez só. Eu só jogo faço um jogo só de 6 contos. Ai, viu? Ô, Luciano, a gente tava falando agora há pouco sobre Iuiú. Eu vou voltar a falar de lá, viu, gente? O motociclista morreu após colidir na traseira de um caminhão estacionado. Na verdade, um jovem ainda, né? 22 anos tem esse motociclista, né? Ele morreu após esse acidente de trânsito registrado no sábado 18, na noite de sábado, por volta das 18h40, na Avenida Vicente Cristo Lopes, na entrada da cidade de Iuiú, aqui na região sudoeste. Segundo a Polícia Militar, equipes do 17º Batalhão foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações para atender a ocorrência que envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Fan e um caminhão Mercedes-Benz. As informações apuradas no local indicam que o caminhão estava devidamente estacionado e realizava a retirada do painel de ornamentação instalado na entrada da cidade em razão dos festejos de São Pedro. Durante o deslocamento, a motocicleta, que seguia em alta velocidade, teria perdido o controle da direção e colidido na traseira do veículo. Quando os policiais chegaram no local, a vítima já recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O motociclista foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Teve óbito e confirmado na unidade de saúde. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal IML de Guanambi. Os veículos envolvidos permanecem à disposição da autoridade competente e foram aí recolhidos ao pátio da Polícia Militar para as medidas cabíveis. Que tragédia, hein? Caminhão lá, retirando aí, né? A placa, né? De sinalização, certamente aí sobre os festejos de São Pedro, né? Ao que tudo indica. E o camarada, o motociclista indo aí, portanto, em alta velocidade, acabou, né? Colidindo aí no fundo desse caminhão, infelizmente, 22 anos, e acabou morrendo, viu? É o que a gente fala da questão da condução, né? Você conduzir um veículo com responsabilidade, você também tendo aí, né, a questão da previsibilidade. Mas você vai prever um acidente, Luciano? Não é que você vai como se diz, prever um acidente, mas você pode pilotar de maneira que você pode evitar gravidades maiores em caso de um acidente, né? A direção defensiva falada, isso, né? Direção você defensiva. Tem que ter a direção defensiva. Pra que alta velocidade num trecho de área urbana? Tem gente que quer andar dentro da cidade a 80 km por hora. Onde, na verdade, o limite é 40, né? Tem cidade que é 30. Aqui, por exemplo, em Brumar, nós temos ruas aqui que o máximo é 30 km por hora. Pois é. Então, gente, pelo amor de Deus, muito cuidado no trânsito.
Lembrando que essa situação de trânsito, na maioria das vezes, quando você você pode acabar se vitimizando, né? Sendo vítima, melhor dizendo, se tornando a vítima, e pode também vitimar aí outras pessoas, né? Pode tornar aí vítima outras pessoas que não tem nada a ver no caso. Tá bom? Tá certinho? Deixa eu falar de Ibicoara, lá na Chapada Diamantina, a Polícia Civil aí abriu uma investigação para esclarecer a morte de uma mulher encontrada aí, portanto, já sem vida, viu, gente? A Polícia Civil investiga aí a morte de uma mulher de 47 anos encontrada sem vida na tarde deste domingo 19 em Ibicoara, na Chapada Diamantina. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será apurado após a conclusão dos exames periciais. A vítima foi identificada como Joana Dark da Silva, natural de Mauriti, no Ceará. Segundo informações da polícia, ela foi encontrada deitada na cama da residência onde estava na travessa Itamar Magalhães, região central da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, o genro da vítima localizou o corpo por volta de meio-dia e acionou o hospital municipal. Uma enfermeira comunicou o caso à Polícia Militar, que esteve no imóvel para registrar a ocorrência. Familiares relataram que a principal hipótese seria de morte por causas naturais, já que o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. Mesmo assim, seguindo o procedimento padrão, a Polícia Civil acionou o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado, onde será submetido a exames que irão determinar a causa da morte. Os laudos periciais serão enviados à Delegacia Territorial de Ibicoara, responsável pela investigação. Então tá aí a Polícia Civil apurando também este caso, essa morte. Olha, 3 crianças são encontradas sozinhas dentro de carro durante festa em Carinhanha. 3 crianças foram encontradas sozinhas dentro de um carro na madrugada deste domingo, durante aí o 17º encontro das Águas e dos Amigos em Carinhanha. O caso mobilizou a equipe de segurança do evento, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Segundo informações da equipe de segurança Caveira, uma menina e 2 meninos estavam trancados no interior de um Fiat Palio estacionado nas proximidades do circuito da festa. Quando os agentes chegaram ao veículo, a menina estava assustada, enquanto os 2 meninos dormiam no banco traseiro. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Em seguida, o Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar a ocorrência e adotar as providências previstas para os casos envolvendo crianças em situação de vulnerabilidade. Após a atuação dos órgãos responsáveis, as 3 crianças foram entregues aos pais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade das crianças, nem se houve aplicação de medidas administrativas ou responsabilização dos responsáveis pelo ocorrido. Perigo danado, rapaz, hein? Lamentável. Perigo danado. Gente, vocês pais, mães e responsáveis, primeira coisa que eu preciso dizer aqui é: podem perder a guarda das crianças. Podem perder a guarda das crianças. Segundo, existem casos, diversos casos, inúmeros casos, Brasil afora, mundo afora, de pais que deixam os filhos trancados dentro de veículo e quando volta, sabe o que acontece? Tá morto, asfixiado, porque não tem como respirar, e aí pensa que não, morre asfixiado. Ou não, eu tô errado, Luciano? Vários e vários casos de crianças, jovens e até mesmo animais também que são trancados dentro de veículo. Isso. E aí você não tem, né? Ele é lacrado, né? Você não consegue, porque o veículo ele só consegue renovar o ar quando ele tá com os vidros abertos ou com o ar condicionado ligado. Isso. Ou então o ventilador. Se ele tiver tudo lacrado, aí você vai acabando o oxigênio, essa pessoa acaba morrendo asfixiada. Asfixiada, exatamente. Então, pessoal, pelo amor de Deus, pais, mães e responsáveis, muita atenção aí com crianças, desse caso aí, às vezes até acidentalmente, né? Acaba esquecendo ali, apesar que é uma distração absurda, o pai e a mãe esqueceram a criança, mas já aconteceu e aí agora pensa que não, a criança já acaba morrendo. Tá bom? Agora, nesse caso aí, é total despreparo aí. Despreparo, desses pais, claro, porque... e responsabilidade total. Ele deixou as crianças com alguém, com algum conhecido, com um familiar, né? Leva pra festa, coloca, tranca dentro do carro. Além da questão da asfixia, Luiz, e o risco que essas crianças passaram aí com um psicopata, uma pessoa que poderia ter atacado essas crianças. Sequestrado, né? Sequestrado, enfim, complicado, viu? Luciano e ouvintes do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Deixa eu transmitir um recadinho aqui, tá? Para você que está aí acompanhando essa programação, tem interesse em adquirir aí uma posse, né? Aqui em Livramento de Nossa Senhora tem uma posse à venda, viu? Com ótima localização, aqui próximo ao posto Santa Luzia, viu? Nas proximidades aí da casa
de seu OPA, tá bom? A venda, né, é motivada aí para tratamento de saúde, tá ok, gente? Os interessados podem entrar em contato aí pelo telefone 77981262539 ou falar aí com Jason ou procurar também aí o seu OPA, tá ok? Aqui nas imediações aqui do posto Santa Luzia, né? Próximo também aqui a Rádio Portal, próximo ao Hospital Municipal de Livramento, tem essa posse à venda, então, para tratamento de saúde, inclusive. Então, você que tem interesse aí, é só entrar em contato no 77981262539. Pode procurar o pessoal lá do posto também, viu? Do posto Santa Luzia, ou procurar aí o seu OPA, aqui, portanto, aí em sua residência. Certinho? Tá beleza? É claro, você bem informado conosco, fica à vontade para participar, o WhatsApp tá aí liberado, tá disponível. Vamos a Caetité, gente. Homem é preso após agredir companheira na zona rural. Homem de 38 anos foi preso na manhã de sábado 18 após agredir e ameaçar a companheira de 28 anos no distrito de Brejinho das Amentistas, zona rural de Caetité. Segundo o registro da ocorrência, ele mordeu a mão direita da vítima e durante uma discussão motivada por ciúmes a ameaçou de morte. Em seguida, tomou o celular da mulher e apagou mensagens enviadas para pedir ajuda, além de encaminhar outra informando que a situação estava controlada. O suspeito foi localizado e levado para a Delegacia Territorial de Guanambi. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente e solicitou medidas protetivas, incluindo o afastamento do agressor e a proibição de aproximação. O casal tem 2 filhos de 2 anos e 3 meses, né? Um de 2 anos e outro de 3 meses. A Polícia Civil vai investigar o caso. Investigar o que mais? 2 filhos, né? 2 crianças e agora uma medida protetiva, né? Infelizmente, situação realmente aí bem lamentável e complicada, né? Essas medidas protetivas que nunca funcionam também, né? Nunca funciona, não é? Ainda tem isso ainda. Gente, deixa eu falar de convenções partidárias agora, né? Que para as eleições de 2026 que começam nesta segunda-feira. Em todo o país, viu? Começam nesta segunda-feira 20 o período das convenções partidárias que irão definir oficialmente os candidatos que disputarão as eleições de 2026. As reuniões realizadas pelos partidos políticos e federações partidárias fazem parte do calendário da Justiça Eleitoral e representam uma das etapas mais importantes do processo eleitoral brasileiro. Durante as convenções, os partidos homologam os nomes dos pré-candidatos e também definem coligações e estratégias para a campanha. A partir da aprovação pelos convencionais, né, os pré-candidatos passam a ter suas candidaturas oficialmente autorizadas pelas respectivas legendas. Nas eleições deste ano, os eleitores brasileiros escolherão os ocupantes dos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. No caso do Distrito Federal, em 2026, cada estado elegerá 2 senadores, renovando 2/3 da composição do Senado Federal. O período destinado à realização das convenções seguirá até 5 de agosto. Depois dessa etapa, os partidos terão até o dia 16 de agosto para registrar oficialmente seus candidatos junto à Justiça Eleitoral. A campanha eleitoral terá início em 17 de agosto, data a partir da qual estarão autorizadas as atividades de propaganda eleitoral, incluindo eventos públicos, distribuição de material de campanha, publicidade na internet e demais ações previstas pela legislação. A Justiça Eleitoral reforça que todas as etapas do calendário devem ser cumpridas dentro dos prazos estabelecidos para garantir a regularidade do processo eleitoral e a participação dos candidatos na disputa. As eleições de 2026 estão marcadas para 4 de outubro, quando milhões de brasileiros irão às urnas para escolher seus representantes nos poderes executivo e legislativo. Detalhe, aí começa também a mentirada em rádio e TV, né? A propaganda eleitoral que ninguém ouve mais, né? Que ninguém ouve e deveria ouvir, na realidade também, né? E que só tem mentirada, papagaiada para um lado e para outro. E outra coisa, viu, gente, com um detalhe, não paga nada não, viu? Paga nada não. Quando é eleito lá, fica lá engravatado ganhando dinheiro do povo, auxílio moradia, auxílio gravata, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio não sei o que, tanto auxílio que a gente perde as contas, né? Aí quando vai ainda se candidatar, horário gratuito, rádio e TV, meu amigo, e por aí vai. Eu vou te dizer um negócio, viu? Fundo eleitoral para poder fazer os seus panfletos e mentir para a população igual, olha, vou ficar quieto, viu? Deus me livre. Muito bem, 1h14, 1h14, homem é preso após agredir e ameaçar a própria mãe em Palmas de Monte Alto.
Um homem de 44 anos foi preso na tarde de domingo após ser acusado de agredir e ameaçar a própria mãe de 67 anos em Palmas de Monte Alto. A ocorrência foi registrada na Praça Barão do Rio Branco, na região central da cidade. Segundo a Polícia Militar, equipes do 17º Batalhão foram acionadas por moradores que presenciaram a situação de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a idosa que relatou ter sido ameaçada pelo filho e agredida com um soco na região do tórax. Diante da denúncia, os militares garantiram a segurança da vítima, afastando-a do suspeito. Em seguida, o homem foi detido e encaminhado à delegacia de Guanabi, onde a ocorrência foi registrada. As circunstâncias que motivaram a agressão não foram divulgadas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que adotará as medidas previstas na legislação. Por que a polícia não deixou o pessoal dar uma coça nele primeiro, né? Dá uma cocinha nele aí, dá uma coçadinha nele primeiro. A polícia seria investigada. A polícia seria investigada. Duvida disso, Ai, viu? Olha. Camarada agredir a própria mãe, rapaz. Vou te dizer, é difícil, viu? É complicado. Falar em Palmas de Monte Alto, vamos um pouquinho próximo de lá também. Em Sebastião Laranjeiras, você lembra do cara que foi preso lá suspeito de matar e carbonizar um homem, né? Em Sebastião Laranjeiras? Sim. Pois é. A justiça, gente, né? Manteve preso esse suspeito, viu? De matar esse homem, viu? A justiça converteu em prisão preventiva a detenção de Geraldo Leandro dos Santos, 55 anos, investigado pelo assassinato de Danilo Alves Brito, né? 42, encontrado morto e carbonizado no município de Sebastião Laranjeiras. A decisão foi proferida pelo juiz Igor Silves Jorge durante a audiência de custódia realizada na Vara Plena da Comarca de Palmas de Monte Alto. Com a conversão da prisão, o investigado permanecerá custodiado ao sistema prisional enquanto as investigações e o processo judicial seguem em andamento. De acordo com a Polícia Civil, Geraldo e Danilo eram amigos. As investigações apontam que o suspeito teria atraído a vítima para uma área de vegetação, alegando que o veículo apresentava problemas mecânicos. Em depoimento, o investigado confessou o crime. Segundo a polícia, ele afirmou que atingiu Danilo com golpe de madeira na cabeça, amarrou a vítima e, em seguida, ateou fogo ao corpo na tentativa de ocultar o homicídio e dificultar sua identificação. A motivação do crime ainda é desconhecida e continua sendo apurada pela Polícia Civil. Já que ele confessou o crime, por que ele não confessou logo também o motivo? É porque pode agravar a pena. Se ele confessou logo o crime, já confessasse logo, matei por isso e por aquilo outro. Isso era amigo, viu? Imagina se fosse inimigo. Deus é pai, tá repreendido, viu? Então tá maluco, rapaz, um negócio desse lá, isso em Sebastião Laranjeiras, então tá aí, né? Então tá aí. Agora, gente, pra vocês verem o que é o tal do crime. Quer dizer, o corpo foi encontrado carbonizado. O que aconteceu? A Polícia Civil acionada, o DPT também, encaminha o corpo, faz o laudo, tudo bonitinho, libera pra sepultamento. A Polícia Civil faz as investigações, encontrou quem é o suspeito. Prende o suspeito, o delegado representa e pede a prisão preventiva dele. Aí a justiça autoriza. Pronto, ele fica lá preso preventivamente até ser julgado novamente para realmente saber se permanece cumprindo pena ou não. Mas dependendo da situação, poderia sair pela porta da frente lá já na audiência de custódia. E ser também, claro, né, condenado posteriormente. Nesse caso aí, a justiça manteve a prisão e vai ser condenado posteriormente. Mas é aquela coisa, talvez ele tenha confessado até com o intuito de ser liberado, viu? Talvez tenha confessado até com o intuito do juiz liberar ele. Duvida, seu Luciano? Não duvido não, viu? Pois é. Tem tantas brechas na lei aí. Pois é. Vamos pra próxima? Vamos lá, né? Coelba é condenada a pagar R$200 mil por mortes em choque elétrico que matou madrasta e enteado em Caculé. A Justiça da Bahia manteve a condenação da Coelba ao pagamento de R$200 mil em indenização à família de uma mulher e de seu enteado mortos em um choque elétrico em Caculé. A decisão foi tomada pela segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, que rejeitou por unanimidade o recurso apresentado pela concessionária. O acidente ocorreu em 2016 em uma área de convívio familiar. Segundo o processo, a rede de alta tensão passava em uma altura inferior à recomendada. Durante o manuseio de uma antena usada para captar sinal de celular na zona rural, houve uma descarga elétrica que matou as duas vítimas no local.
Ao recorrer, a Coelba alegou que a rede atendia às normas técnicas e sustentou que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva das vítimas, que manusearam um objeto metálico próximo à fiação. A empresa também pediu a redução do valor da indenização. Os desembargadores, porém, entenderam que a concessionária responde objetivamente pelos danos causados, conforme prevê a Constituição. O que é dever, né, de segurança, o que é o dever de segurança inclui a fiscalização, manutenção e adequação da rede às condições do ambiente. No voto, o relator Eduardo Carístio afirmou que manter a rede em altura inferior à segurança configura falha na prestação do serviço. O magistrado também afastou a tese de culpa das vítimas ao considerar que o uso de antenas para captar sinal de celular em áreas rurais é uma prática previsível, reforçando que a omissão da concessionária foi determinante para a tragédia. O valor de 200 mil, equivalente aí a 100 mil por vítima, foi considerado proporcional à gravidade do caso e está alinhado a decisões de tribunais superiores. A corte também determinou a aplicação de juros de mora desde a data do acidente, correção monetária a partir da sentença e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação. Rapaz, então tá aí, hein? Então tá aí. É aquela coisa, esses 100 mil, melhor dizendo, esses 200 mil, não irão trazer a vítima de volta, mas servirá de exemplo para que a Coelba tomem todas as medidas cabíveis com relação às novas instalações, impedindo que novas vítimas sejam, que outras pessoas tenham a vida ceifada dessa forma aí, né? Então tá aí, sem contar também que nesse caso a família vai ter aí um recurso, né? Para poder, vamos colocar assim, até mesmo ter uma qualidade de vida melhor na questão, por exemplo, da telefonia, né? Eles estavam aí tentando instalar uma antena de celular. Como é triste o pessoal morar na zona rural e não ter hoje um telefone para poder se comunicar, né? Não ter até a internet, às vezes, quando chega, é aquela internet que só Jesus na causa, não, Luciano? É porque hoje tem algumas localidades que ainda usam o sistema via rádio, né? Então, meu amigo, quando tá chovendo, quando tá nublado. Terrível, né? E aí entra a questão, gente, da telefonia, do WhatsApp, entre outras coisas, né? Da internet, que hoje tem tudo na zona rural, o pessoal tem internet, consegue ligar via internet, coloca ali um crédito mínimo mesmo só para poder manter a linha, manter o seu chip para não perder, que eu acho uma safadeza também dessas operadoras aí, a Anatel, né? A Anatel já era para ter tomado uma providência com relação a isso, que o pessoal tem que ficar colocando em crédito, mesmo que seja pouco, para não bloquear, para não cancelar o chip, é uma sacanagem, né? Mas tem a internet em suas residências e consegue já fazer ligação. E antes, quando não tinha, ficava nessa de pendura aí, né? Procurando um sinal, instalando uma antena, uma dor de cabeça daquelas, né? Que sofrimento, é difícil, viu? Gente, olha, homem de 29 anos é preso após briga terminar em esfaqueamento em Carinhanha. Homem de 29 anos foi preso na noite de sábado 18, suspeito de esfaquear outro homem de 42 anos durante uma briga em Carinhanha, né? Isso mesmo. O caso foi registrado pela Delegacia Territorial do município como lesão corporal grave. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima com perfurações provocadas por arma branca no braço e na região do tórax. Aos policiais, o homem afirmou que havia sido atingido pelo suspeito após ambos entrarem em luta corporal. Ainda conforme o registro policial, o suspeito também apresentava ferimentos após ter sido atingido na cabeça por uma garrafada durante a confusão. Ele foi socorrido por familiares ao Hospital Municipal de Carinhanha, recebeu atendimento médico e após receber alta, foi conduzido à Delegacia Territorial para adoção das medidas cabíveis. A vítima permaneceu em observação médica em razão das lesões sofridas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência. Se foi em bar, já dá mais ou menos para imaginar do que se trata, né? Ah, não, foi em via pública. Pensei que tinha sido em um bar. 1h27, o Ministério Público Federal acompanha a retomada das obras de escola infantil em distrito de Rio do Pires. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a retomada das obras da Escola de Educação Infantil tipo C, localizada no distrito de Ibiajara, no município de Rio do Pires. A medida tem como objetivo fiscalizar a aplicação dos recursos federais destinados aí à conclusão da unidade e que permanecia, né, com as obras paralisadas ou inacabadas. A decisão foi formalizada por meio de portaria publicada na segunda-feira
após a orientação da primeira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. O órgão recomendou às procuradorias regionais a abertura de procedimentos específicos para acompanhar as obras contempladas aí pelo Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à educação básica e profissionalizante. Instituído aí pela Lei 14.719 de 2023, o Programa Federal prevê a liberação de recursos para viabilizar a conclusão de construções e serviços de engenharia voltados à educação básica e profissionalizante em diversos municípios brasileiros. No caso de Rio do Pires, o procedimento administrativo permitirá o monitoramento contínuo da execução da obra. Como primeiras providências, o procurador da República responsável determinou a realização de diligências para levantar a situação atual da construção e acompanhar o cronograma de execução apresentado pela administração municipal. Então tá aí, Ministério Público Federal tá acompanhando, hein? Ibiajara, conheço não, conheço Rio do Pires, né? Também tem mais de 20 anos que fui lá, agora Ibiajara não conheço não. Gente, deixa eu falar aqui que o SAC tá alertando aí a população, né? Quase 1.200, né? 220 mil documentos aí, portanto, esquecidos em postos na Bahia, viu? Quase 220 mil documentos aguardam retirada nos postos aí do Serviço de Atendimento ao Cidadão SAC em toda a Bahia. Entre os itens representados estão 148.091 carteiras de identidade, 70.040 carteiras nacionais de habilitação e mais de 2 mil passaportes. Na capital baiana, os postos de Salvador Shopping e Bela Vista concentram o maior número de documentos não retirados. No interior do estado, o destaque é para o SAC Feira 2, em Feira de Santana, onde cerca de 9 mil carteiras de identidade ainda aguardam a retirada pelos titulares. O SAC alerta que os documentos podem ser inutilizados caso permaneçam por muito tempo nas unidades. As carteiras de identidade são incineradas após 6 meses sem retirada, enquanto os passaportes ficam disponíveis por apenas 90 dias. No caso da CNH, o período de permanência está vinculado ao prazo de validade do documento. Para retirar o documento, o cidadão deve comparecer ao mesmo posto do SAC onde solicitou a emissão. O serviço é realizado sem necessidade de agendamento prévio. Rapaz, tão complicado tirar um documento, o pessoal tira e não vai. O povo esquece ainda. Esquece de ir lá receber, né? Ô, Jesus, é difícil, rapaz, viu? É difícil. Vamos nessa, solução. Vamos nessa, né? Valeu, então. Um abraço pra você, Luiz. Um abraço pra todos os nossos ouvintes. Amanhã a gente retorna ao meio-dia. Tchau, tchau. Gente, grande abraço. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.